Fala galera, aqui é o Júnior, o estagiário. Eu faço estágio juntamente com a Luana, faço estágio no primeiro e no segundo ano. Eu não apareci nas últimas aulas por conta de alguns contratempos. Eu não consegui acompanhar as aulas juntamente com a Luana, mas já que nessa aula de hoje é uma aula assíncrona, essa aula vai ser gravada, está sendo gravada na verdade. Eu consegui conciliar com meus horários e a gente vai continuar o assunto. E o assunto de hoje é órgãos vegetativos. Mas o que seria esses órgãos vegetativos? Órgãos vegetativos são corpos vegetativos das angiospermas, é formado por dois sistemas. O sistema de caule linear, que é composto por porções aéreas das plantas, e o sistema de caule radicular, que é constituído pelas raízes. Mas o que é raiz? Raiz é um órgão responsável pela fixação, pelo suporte no solo e principalmente pelo suprimento da água e de substâncias inorgânicas para a planta. Além disso, esse órgão um órgão vegetativo pode atuar no armazenamento e na condução de substâncias, como alguns hormônios vegetativos e metabólicos secundários, produzidos nas raízes e transportados para a parte aérea da planta. Ou seja, a raiz é um órgão responsável pela fixação no solo, né, e pelo suporte, né, para se manter ali fixada. Ela também ajuda no suprimento de substâncias como água e substâncias inorgânicas para a planta. A raiz pode ser dividida também em coifa e em 3 zonas ou regiões, podemos dizer assim. Temos temos os tipos de raízes, certo? Que os tipos de raízes, normalmente as raízes possuem um crescimento contínuo e seguem por caminhos que oferecem menor resistência ao crescimento. No reino plantar é encontrado dois tipos de sistemas de raiz. E quais são esses dois tipos de sistema? Temos o sistema de raiz fasciculada e o sistema de raiz pivotante. No sistema de raiz fasciculada, as raízes primárias e progressivamente substituídas por numerosas raízes finas, características de monocotiledôneas, encontradas apenas em monocotiledôneas, certo? Essas raízes fasciculadas são raízes que são poucas ramificadas. Já nas raízes pivotantes, a raiz primária pivotante é mantida em crescimento vertical, ela é bastante desenvolvida e pode atuar como órgãos de reservas de nutrientes. A raiz lateral com menor diâmetro ramificado a partir da raiz pivotante. Ou seja, a raiz pivotante é uma raiz que ela é mais ramificada do que a raiz fasciculada. A raiz fasciculada ela é vertical e tem algumas ramificações, mas são poucas ramificações. Já a raiz pivotante é mais ramificada. Tem os tipos de raízes aéreas. As raízes aéreas mantidas em contato com o ar atmosférico, ou seja, desenvolvem acima do nível do solo. Essas raízes podem ser radiativas, ou seja, organizam-se de outras estruturas celulares, principalmente do caule, e não da retícula do embrião ou da própria raiz. Temos as células escovares, são células que são raízes aéreas radiativas formadas a partir do caule.
e auxilia na sustentação, ou seja, na sustentação ou na fixação das raízes no solo, em solos rasos ou pantanosos. Tem os tipos de raízes aéreas também austóricos, que são representados pelas raízes fungadoras. São os tipos de raízes aéreas encontradas em plantas parasitas, que as plantas parasitas temos um conhecido que é a erva de passarinho, né? Que é uma bem conhecida, se talvez vocês possam ser que vocês não conheçam assim pessoalmente, mas já deve ter ouvido falar. Temos as raízes gramiformes, que são raízes adjetivas aéreas encontradas em vários grupos de epifílicas, com orquídeas e brosmélias e até mesmo em trepadeiras. Elas se fixam vegetais no substrato ou suporte, que pode ser uma planta ou não. Temos os tipos de raízes também subterrâneas, que são encontradas em beterrabas, né? São comum encontrar em beterraba. São aquelas raízes subterrâneas que são chamadas tuberosas. Essas raízes são órgãos de armazenamento que apresentam-se espessas ou pouco ramificadas, com abundância de parênquimas de reserva rico em amido. Temos as raízes aquáticas, que são aquelas formadas em plantas aquáticas, se fixam ou não no solo, né? Ou seja, ela tem essa exceção, que ela pode ser fixada no solo ou não. Temos também as raízes aéreas, as pneumatóforos ou raízes aéreas. As plantas que crescem em solo encharcados possuem raízes aéreas que desenvolvem acima do solo, ou seja, são mais encontradas em manguezais. Essas raízes, algumas plantas, né, podemos dizer assim, que elas com o tempo encharcado, o local, o solo encharcado, acaba morrendo, mas essa planta ela acaba se desenvolvendo, mesmo em um solo encharcado. São responsáveis pela fixação da planta no solo e promovendo a aeração adequada em tecidos radiculares. Temos as plantas parasitas. Algumas espécies do reino plantário são chamadas de plantas parasitas. São total ou parcialmente dependem de outras plantas para obter seus nutrientes. Essas plantas vivem sobre outras chamadas hospedeiras e delas absorvem a água e nutrientes, outros compostos orgânicos produzidos na fotossíntese. Ou seja, essas plantas elas absorvem, né? Consomem a água, nutrientes com compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos produzidos na fotossíntese. Temos das plantas parasitas, são divididas em hemiparasitas, absorção apenas de água e substâncias inorgânicas da planta hospedeira. Ela tem clorofila e é capaz de realizar fotossíntese em pelo menos parte do seu ciclo, que é representado também pela erva de passarinho, que é uma planta parasita. Temos a holoparasitas, que são plantas que não possuem clorofila e, portanto, realiza fotossíntese. Não realiza fotossíntese, né? Elas absorvem os compostos orgânicos que se necessita para a planta hospedeira. Temos as plantas epífitas, que são algumas espécies de plantas chamadas epífitas, crescem sobre sem absorver nutrientes delas. Nesse caso, apenas utilizam como suporte para conseguir maior luminosidade do solo e se desenvolver. Ou seja, essa planta, o objetivo dela não é sugar, né, as reservas nutritivas daquela árvore. Ela apenas quer conseguir chegar ao topo da árvore para conseguir maior luminosidade.
Chegando na parte do sistema vascular das plantas, temos o sistema vascular é formado por dois tipos de tecido. Temos o xilema e temos o floema. O xilema é o principal tecido condutor de água das plantas vasculares e está envolvido principalmente na condução dos nutrientes, inorgânicos, ou seja, a seiva bruta, como água e sais minerais. Também está envolvido na sustentação da planta e ele também pode atuar no armazenamento de substâncias pela associação com células paraclimáticas. Nas angiospermas, o xilema é formado por dois tipos de células, as traqueides e os elementos de vaso. Nas traqueides são células alongadas, elas são mais compridas, vamos dizer assim, e afiadas, que representa a principal elemento condutor da água e são encontradas em angiospermas, gimnospermas e pteridófitas. E os elementos de vasos são exclusivos de angiospermas, são encontrados apenas em angiospermas e são o principal elemento do condutor um condutor mais curto, são condutores menores comparado aos traqueides. Já no floema, o floema é o tecido vascular responsável pelos transportes de substâncias orgânicas pela planta do local onde produzido para regiões onde estão utilizados o armazenamento como frutos e das sementes. Exemplo, os aminoácidos, lipídios, proteínas, carboidratos, água e hormônios. As plantas carnívoras. As plantas carnívoras cujas folhas são especializadas e modificadas para atrair, aprisionar e digerir pequenos animais, principalmente insetos. Mas aí vocês se perguntam, mas como essas plantas conseguem atrair esses animais, esses insetos? Bom, essas plantas elas liberam um odor, ou seja, um cheiro, fazendo com que esses animais sejam atraídos até a planta, fazendo com que eles fixem a planta e a planta acaba digerindo, se alimentando daqueles animais, daqueles insetos. Temos a reprodução a partir de raiz, caule e folha, denominada-se de reprodução vegetativa, a produção de novos indivíduos a partir de órgãos não reprodutivos, como raiz, caule e folha. A principal característica dessa forma de reprodução é a formação de novos indivíduos geneticamente iguais à planta mãe. Ou seja, aqui a gente pode fazer uma associação ao conteúdo do primeiro ano, conteúdo de citologia. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na divisão celular você tinha uma célula mãe, ou seja, igual aqui, uma célula mãe, e ela, vamos dizer que ela tinha 23 cromossomos. E para ela gerar duas células filhas, no caso gerar duas plantas filhas, ela tinha que drobar a quantidade de cromossomos ou DNA. Se ela tinha 23, ela tinha que ter 46 para quando dividir, ou seja, reproduzir a planta 1 filha e a planta 2 filha, tinha que ter 23 na planta 1, 23 na planta 2, ou seja, tinha que duplicar essa quantidade de DNA ou cromossomos na planta mãe para quando se dividisse ou reproduzir ter a mesma quantidade, ou seja, indivíduos geneticamente iguais. O rizoma de algumas plantas, como nos morangueiros, pode ser apresentado sob a forma de estolos e estolotes, ou seja, os morangueiros, a planta mãe, vamos dizer assim, elas têm como se fosse um caule, vamos dizer assim, uma teia
está ligada à planta filha. E esse caule, essa teia, vamos dizer assim, não, o nome não é teia, são os estolhos, ou estoles, né? Está ligado, né, da célula mãe para a célula filha. O bulbo ou tubérculos, até mesmo as folhas de algumas plantas podem formar novos indivíduos. Ou seja, algumas folhas, né, certo, que estão ali naquela planta pode gerar novos descendentes, ou seja, novos filhos, novos indivíduos. Chegando na parte final, temos a semente. As sementes são estruturas que se desenvolvem a partir do óvulo fecundado. Sua estrutura varia entre células, entre espécies. A semente apresenta 3 fases: tegumento, endosperma e o embrião. A teia é representada pela casca da semente. Ela é formada a partir do tegumento, que envolve o óvulo, que após a formação do zigoto perde água. E quando acontece essa perda de água, ela se torna mais resistente. O endosperma é o tecido nutritivo da planta. E as gramelhas e os cotiledôneos podem estar modificados em esqueletos que faz contato com o embrião do endoplasma. Aqui é uma imagem que está apresentada pela cotiledônia e pela eudicotiledônia, certo? E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Se gerar alguma dúvida, alguma curiosidade, algum questionamento, pode entrar em contato comigo ou até mesmo com a Luana. E na próxima aula a gente já inicia falando sobre esses questionamentos ou dúvidas, ou até mesmo dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem.